Congresso e o orçamento da saúde. Um estudo do IEPS e da Humane revelou que o Congresso possui maior poder sobre a alocação de recursos para áreas cruciais da saúde do que o próprio Ministério da Saúde. A pesquisa indica que parlamentares tendem a basear suas decisões em fatores políticos, em contraste com o Ministério, que prioriza critérios técnicos e o planejamento de políticas públicas. Essa dinâmica levanta preocupações sobre a transparência na destinação de verbas para a saúde. Ibovespa bate novo recorde impulsionado por otimismo. O Ibovespa, principal índice da B3, bateu novo recorde nesta terça-feira, 20, fechando em 136,087 pontos. O otimismo do mercado se deve à expectativa de corte na taxa de juros americana pelo Federal Reserve, o que impulsiona investimentos em bolsa. As últimas semanas têm sido positivas para os mercados globais, com o Ibovespa zerando as perdas de 2024. CNU, Enem dos concursos. O texto aborda a aplicação da primeira edição do Concurso Nacional Unificado, CNU, apelidado de Enem dos concursos. A prova, realizada em 18 de junho, ofereceu 640 vagas em 21 órgãos públicos federais e contou com a participação de 970 mil candidatos. O sistema inovador centraliza a seleção de servidores em um único exame, com diferentes versões para evitar fraudes. Os resultados serão divulgados em etapas, com a nota da prova escrita em 8 de outubro e a classificação final em 21 de novembro. A nota final para alguns cargos incluirá a avaliação de títulos. O preenchimento das vagas considerará a nota, a reserva de vagas e a preferência dos candidatos por áreas específicas. Cargo no IBGE é o mais disputado do CNU. O cargo de analista de planejamento no IBGE, com especialidade em engenharia civil, foi o mais disputado no Concurso Nacional Unificado, CNU, com 28.534 mil inscritos. A taxa de abstenção geral foi de 54,12%, o que pode reduzir a concorrência real. O salário inicial é de R$ 8.453,00, podendo chegar a R$ 10.547,18, dependendo da titulação. Eleições 2024, representatividade negra e feminina. Nas eleições de 2024, 53% das candidaturas registradas são de pessoas negras, totalizando 240,6 mil. As candidaturas femininas somam 155 mil. O PCdoB lidera em representatividade negra, 72%, enquanto o Novo apresenta o menor índice, 44%. Em relação às mulheres, o AP se destaca com 53%, seguido por PCdoB, 41%, e PSOL, 40%. A divulgação desses dados visa orientar a distribuição de recursos de campanha, considerando que as candidaturas femininas devem receber no mínimo 30% do fundo eleitoral e partidário, e as negras, um percentual proporcional. Irã fecha institutos alemães e aumenta a tensão diplomática. O Irã fechou 2 organizações ligadas à Alemanha alegando atividades ilegais e fraudes financeiras. A Alemanha condenou o ato, especialmente o fechamento do Instituto de Língua Alemã, e convocou o embaixador iraniano em protesto. Essa ação segue a proibição do Centro Islâmico de Hamburgo pela Alemanha em julho, acusado de promover ideais radicais, o que também gerou retaliação do Irã. Pirataria, um problema para todos. A pirataria é um problema grave que afeta a todos, de acordo com Rodrigo Riquiniste, presidente da Harman no Brasil. Empresas como a JBL, pertencente à Harman, sofrem com a concorrência desleal de produtos falsificados e importados ilegalmente. Riquiniste destaca que a pirataria não apenas prejudica as empresas, mas também coloca em risco a segurança dos consumidores, causa prejuízos à arrecadação de impostos e impede o desenvolvimento social. O executivo defende a importância da justiça tributária e do impacto social positivo gerado pelas empresas que pagam impostos.
Uber contrata ex-Tesla para liderar eletrificação. A Uber contratou Rebecca Tinucci, ex-executiva da Tesla, como chefe global de sustentabilidade para liderar a transição da empresa para veículos elétricos até 2040. Tinucci, com sua experiência em carregamento de veículos elétricos, supervisionará parcerias e iniciativas para alcançar a meta da Uber de eletrificação total da frota. Prisão por assalto no aeroporto de Caxias do Sul. Um suspeito de participar no assalto ao aeroporto de Caxias do Sul foi preso preventivamente em Sapiranga durante a Operação Elícios. A ação, comandada pela Polícia Federal e Brigada Militar, resultou em buscas, apreensões e prisões. O assalto, ocorrido em junho, vitimou um sargento da Brigada Militar. Brasil Semicondutores. O Senado aprovou o projeto de lei Brasil Semicondutores, para impulsionar a produção nacional de semicondutores, displays e painéis solares, além de estender incentivos ao setor de tecnologia até 2029. O programa visa fortalecer a posição do Brasil no mercado global de TIC, estimado em 5,2 trilhões de dólares, e reduzir a dependência externa por meio de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e produção. A medida também prevê apoio financeiro do BNDES e FINEP, além de isenções fiscais para insumos e equipamentos. Minas pede adiamento e propõe acordo para dívida com a União. O governo de Minas Gerais solicitou ao STF um novo adiamento do prazo para retomar o pagamento da dívida com a União, comprometendo-se a fazê-lo a partir de outubro. A petição marca a sexta tentativa do governo Zema de postergar o pagamento, suspenso desde 2018 por liminar. Enquanto isso, o Estado aguarda a aprovação do PROPAG, projeto de lei que propõe o congelamento e pagamento da dívida dos estados em 30 anos, além da negociação de ativos para abater o valor devido. São Paulo x Atlético Minas Gerais na Copa do Brasil. O São Paulo enfrentará o Atlético Minas Gerais nas quartas de final da Copa do Brasil 2024. Os jogos de ida estão marcados para a semana de 28 de agosto, enquanto os jogos de volta ocorrerão na semana de 12 de setembro. O Atlético Minas Gerais leva vantagem no retrospecto recente, com 5 vitórias contra 2 do São Paulo nos últimos 10 confrontos. As equipes se enfrentaram apenas uma vez na Copa do Brasil, em 2000, com o São Paulo avançando para a final após 2 empates. Desafio histórico: Vasco x Atlético PR na Copa do Brasil. O Vasco pode ter dificuldades contra o Atlético PR nas quartas de final da Copa do Brasil, dado o histórico recente desfavorável. Dos últimos 10 jogos, o Vasco venceu apenas 1, enquanto o Furacão saiu vitorioso em 6. Ampliando para os últimos 20 jogos, o retrospecto continua negativo para o Vasco, com apenas 3 vitórias. Apesar do retrospecto, o Vasco já eliminou o Furacão em 2011, a caminho do título da Copa do Brasil. Ibovespa bate recorde, mas dólar sobe. O Ibovespa atingiu novas máximas históricas, ultrapassando os 136 mil pontos pela primeira vez, impulsionado por ações como Braskem e WEG. Este crescimento é atribuído principalmente ao fluxo de capital estrangeiro, motivado pela expectativa de corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve em setembro. Apesar do cenário positivo, o volume negociado ficou abaixo da média, e o dólar se fortaleceu frente ao real. A proximidade da decisão do Fed sobre os juros e a falta de estímulos econômicos na China geram cautela no mercado.